Deus abençoa todos meus queridos amados em toda parte do mundo. Nós viemos hoje uma vez continuando nos ensinamentos que nós já tínhamos começado ontem. Nós estamos a falar sobre o nome de Deus revelado no nosso tempo. Por que eu falo que o nome de Deus é revelado no nosso tempo? Porque há outras pessoas que pensam que Deus é um nome. Deus nunca foi o nome, foi o título. Muitos também pensam que filho é o nome. O filho nunca foi o nome, também é um título. O Espírito Santo também nunca foi o nome, é o título. Mas Jesus falou: todas as coisas que vocês pedirão em meu nome. Quer dizer, o nome tem muita importância na profecia bíblica. E por que Deus muda sempre as dispensações? Por exemplo, no Êxodo, ele tinha mudado as dispensações porque o nome que Abraão invocou Deus não é o nome que Moisés também invocou. Havia essa diferença. Se vocês verificam muito bem nessas cartas, Êxodo no capítulo 6, no versículo 2, falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacob como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhe foi concedido. Quer dizer, eles não sabiam que Deus tinha outro nome que se chamava Jeová. Mas por quê? Mas porque no tempo de Abraão, Isaac e Jacob foi outro tempo. Ainda nós falamos naquele tempo, foi tempo de consciência, não havia lei. Mas no tempo de Moisés havia guerra. Então é assim que Deus mudou a dispensação, veio como Jeová. Em português podemos dizer que interno, interno ou interno. Em francês fala internet des armées, interno das Forças Armadas. Não sei se podemos falar assim, não sei, porque estou a procurar duas línguas que são diferentes. Quer dizer, Deus veio como o comandante das armadas, ou como a força das armas interno de... Não sei como que eu posso pronunciar isso em português, mas os que falam bem português poderiam entender. Eu estou a fazer esforços para pregar em português porque muito reclamam porque o pastor Filipe nunca pregou em português e nós não estamos a entender. É por isso, às vezes há outros termos seria para mim muito difícil para interpretar. Então acho que o Espírito Santo vai nos ajudar de entender o que nós estamos a dizer. Quer dizer, Deus veio como Salvador para salvar o povo que estava na escravidão. E se nós vamos rapidamente na carta do Isaías, aqui na carta de Isaías, no capítulo 35, havia outra promessa, mas porque se eles já foram salvos, necessitava mais outra promessa? Quer dizer, nós vamos entender por quê. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 3, está escrito: fortalece as mãos fracas e firmai os joelhos trementes,
Dize aos turbados do coração: sede forte, não temas, eis que o vosso Deus com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Agora aqui há outra promessa de salvação, mas já no futuro. Quer dizer, aquele que nós vimos e que Moisés tinha feito na terra do Egito foi uma imagem, uma sombra daquilo que o Senhor Deus fará no futuro. Até todo o livro do Antigo Testamento é uma sombra da realidade que Deus está a fazer no tempo da igreja. Outro dia talvez vamos falar sobre esses pontos que são muito importantes. E aqui no versículo 5 continua a falar: então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo se dissiparão, então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará da alegria, porque água rebentarão nos desertos e ribeiro no ermo. Aqui é a promessa quando Deus vai vir, virá Ele mesmo por vos salvar, mas quando Ele vai vir, nós vamos ver esses sinais, que os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará da alegria, e porque a água arrebentará no deserto e ribeiro no ermo. Aqui foi promessa da sua vinda, que quando ele vai vir, o olho do seco serão abertos. Agora vamos ver o que estava, os que conheciam a promessa, que estava a esperar na vinda dele. Aqui na carta de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 1, ou vou começar no versículo 2. Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelo seu discípulo perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar o outro? Respondeu-lhe Jesus: e de contar a João as coisas que ouvis e vedes. O cego vê e os coxos andam, os leprosos são purificados e o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Agora Jesus Cristo responde o que Isaías tinha prometido. Porque a pergunta de João queria saber: será que é verdade? O Deus que o Isaías tinha profetizado já está na obra? Foi muito inteligente esse profeta. E muitos também, amados pastores, profetas, etc., homens de Deus, às vezes não aceitam de ouvir os outros ministérios que Deus revela. Ele pensa somente a ele que sabe tudo, ele que compreende tudo. Afinal de contas, não. Aqui, João queria entender, porque ele leu a escritura de Isaías capítulo 35. Ele queria saber se Deus está já na obra. Quando ouviu falar da obra de Jesus, então Jesus tem que responder segundo o que a profecia fala. É por isso que nós devemos tirar muita atenção naquele que a profecia fala. E ali nós vimos que Jesus Cristo era Deus manifestando-se na carne. Ele deixou
a glória e desceu na terra para nos revelar os mistérios. Vamos lá ver o que apóstolo Paulo falou sobre ele no livro de Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto nos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Foi Deus, foi Jesus, que se manifestou na carne, que pregado no mundo, justificado no Espírito, visto nos anjos, pregado no gentio, crido no mundo e recebido em cima da glória. A glória é Jesus. E ele falou mais outra coisa aqui no livro do Colossenses, capítulo 2. Vou começar no versículo 8. Ele falou assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudímentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. No corpo do Cristo habitava ou habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele foi todos esses nomes que no Antigo Testamento chamava Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafa. E aqui que é a resposta: corporalmente toda a plenitude da divindade. E tende a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça. Por isso, no livro do Apocalipse fala: eu sou Alfa, Ômega. Ele é o princípio, também ele é o fim. Esse nome de Jesus que nós estamos a utilizar hoje também será um nome provisório. Por quê? Porque esse nome está dito em hebreu, Yoshua Mashiach. Qual é realmente o significado desse nome de Yoshua Mashiach? Yoshua Mashiach quer dizer Deus é o Salvador. Mas nessa salvação que nós temos agora é muito diferente daquilo que Moisés tinha feito quando os filhos de Israel saíram do Egito. Aquele foi uma ombra das coisas do futuro. Mas nós estamos na realidade, porque no nosso tempo é que Deus tomou uma forma humana. No Antigo Testamento, ele também se transformava como um homem, talvez como um anjo. Vinha como, por exemplo, quando ele visitou Abraão, tinha um corpo. Naquele corpo comeu, bebeu na casa de Abraão, mas depois ele destruía logo aquele corpo. E aquele corpo não tinha sangue para expiação do pecado.
mas ele deveria ter sangue, porque o pecado foi constituído no sangue, no corpo carnal. E por isso deveria transformar-se um homem para salvar, porque a primeira pessoa que havia de fazê-lo foi o próprio Satanás, quando ele nasceu dentro de uma mulher. Quando fala que Satanás nasceu dentro de uma mulher, foi imagem de Caim. Esse Caim foi a representação legal de Satanás na terra. É por isso Jesus falou na carta de João, no capítulo 8, talvez no versículo 45, fala: vocês querem satisfazer o vosso pai, que foi o homicídio e que foi, ele chamou-lhe o pai de todos os mentirosos, porque isso é que se passou no Éden, no jardim. Mas aqui, rapidamente, vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos. Talvez diremos que o apóstolo Pedro, ele tinha dito sobre o nome de Jesus. É o nome mais poderoso. Ao utilizar esse nome, nós não necessitamos mais de outro nome, porque é o único nome que salva. Mas no tempo que ele virá no milênio, ele não vai ser mais Jesus Cristo, porque já não haverá mais a ação de expiação dos pecados. Aqui, no capítulo 4, no versículo 11, no capítulo 4, versículo 11, a Bíblia fala assim: ele é a pedra que foi rejeitado por vós, os edificadores, o qual foi posta como pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, e que devemos ser salvos. Então aqui o apóstolo Paulo deu essa explicação nos judeus, que não havia mais outro nome que foi dado nas nações ou no mundo para que nós podemos ser salvos. E aqui o apóstolo Paulo, ali é o apóstolo Pedro que falou, mas aqui no capítulo 16, no versículo 30, é a resposta que o apóstolo Paulo deu-nos na guarda sentinela da prisão. Escuta a resposta. A Bíblia diz: e tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui onde é que nós podemos meter a nossa fé? Quem é que poderia salvar a tua casa? Como é que a tua casa poderia ser segura? Ou quem poderia segurar a tua casa? Como está escrito: se o Senhor não guardar a casa, ou não edificar a casa, aquele que construi trabalha em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, aquele que guardará em vão. E agora, quem é que poderia guardar a casa? Aqui a resposta é essa. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se as pessoas crêem nessa palavra, crê em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que a salvação poderia chegar dentro dele e nas suas famílias. Se dizer que eu acredito num profeta, és idólatra. Acredita num homem, és idólatra.
porque há muitos nomes, há muitos deuses pregados, Alá, Buda, há outros que costumam rezar Kimbango, outros rezam William Branham, há muitos nomes que as pessoas rezam, aumentam a sua fé nas pessoas, mas essas pessoas não poderiam te salvar. E quando ele vai vir combater as nações no tempo da Terceira Guerra Mundial, ele não virá mais como Jesus Cristo, ele virá como a palavra de Deus. Lá, talvez, no Apocalipse capítulo 19, no versículo 14, se não me engano. Então, é assim que o nome de Deus que se revelou sobre as nações foi Jesus Cristo. Mas se fosse de Jesus Cristo, por que as pessoas rezam assim? Deus, principalmente eu costumo ver que reza em inglês, Yahweh também abençoa. Isso não é uma oração correta. Yahvé, nosso Deus, não é uma oração. Jeová, nosso Deus, não é uma oração certa. Está errado. Ele é o que ele falou. Olha como que vocês devem orar. O nosso Pai que está no céu. É assim. Quando falar, olha como vocês devem orar, está escrito em imperativa. É um homem. Vamos lá ver para terminar aí. Porque muitos oram numa forma errada. Vamos lá ver. No capítulo 6, no versículo talvez 9, ele falou como? Portanto, orei-vos deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui ele diz: orei deste modo. Em francês, voici comment vous devez. Assim, é uma ordenança. Não chama Deus Yahweh ou Jeová nesse tempo, porque Deus não se manifestou como Jeová nesse tempo. Ele se revelou como Jesus Cristo no nosso tempo. É por isso que nós falamos que nós pregamos a mensagem profética do tempo de fim. Também muitas pessoas que falam que o Satanás te mal, vou te enviar, ou te mal, mando-te no inferno. É uma oração errada. Ninguém tem direito de matar Satanás. Será o anjo Micael que tem esse direito. Também ninguém pode lhe mandar no fogo, porque o tempo dele ir no fogo não ainda chegou. Então, Jesus Cristo tinha dito: vós expulsará os demônios. Expulsar não é amarrar. Expulsar é outra coisa. Amarrar também é outra coisa. Condenar também é outra coisa. O que vai fazer isso são os anjos. Não é a igreja, não. Então, são as coisas que nós podemos corrigindo nesse tempo, antes do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz, no tempo da restauração, Jesus Cristo está no céu, tem no tempo da restauração de todas as coisas. E nós estamos nesse tempo da restauração, como está escrito aqui, mesmo vou acabar, no livro de Atos, no capítulo 3, vamos ver no versículo 19 e 21 talvez. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que seja pagado os vossos pecados, de sorte que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor, e envia Ele o Cristo que já dantes vos foi indicado, Jesus. Escuta versículo 21.
ao qual convém que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, da quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Agora é tempo da restauração, a restauração do ensinamento dentro da igreja. Então as pessoas devem ter as palavras corretas, oração correta, da outra maneira, oração perfeita, a pregação perfeita, para preparar uma igreja santa no dia do arrebatamento. Hoje, nós podemos dizer que Deus vos abençoe. Desculpa-nos quando há erros, talvez em gramática ou em outras coisas, porque a língua já há muito tempo que já não prego mais em português, e assim estamos tentando recuperando os verbos perdidos. Por hoje falamos que o nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e seja forte na oração. Obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado.